como eu já havia dito no princípio, hoje nós vamos começar a estudar a história de José, que na verdade são os descendentes de Jacó, como a gente vai ver logo no primeiro verso de Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos ler a primeira parte do texto, mas ao longo da exposição, eu quero que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos ter a nossa mensagem em todo o capítulo 37 de Gênesis. Então nós vamos ler até o verso 8. Até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus: habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Mais alguns versos, até o verso 11. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Vamos orar? Pai bendito, nós estamos diante da tua santa palavra, dessa escritura bendita que o Senhor inspirou, que o Senhor preservou e que o Senhor fez trazer até nós nos dias de hoje, para que nós pudéssemos entender a tua vontade, entender a história que o Senhor escreveu e a maneira como o Senhor interpretou e as coisas que o Senhor ainda vai fazer na história com o teu povo, pelo teu povo, para ti mesmo. Por isso, ó Deus, abençoa-nos nessa manhã, nos ensina a tua vontade, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Ao longo de toda a história, muitas e repetidas vezes, o povo de Deus sofreu tremendamente. Às vezes de maneira muito peculiar e particular, porque eram seguidores de Jesus Cristo, porque amavam a Jesus Cristo, porque viviam como Jesus Cristo queria que eles vivessem. Pessoas, grupos, estados, nações se levantaram contra os cristãos, os perseguiram e os mataram. Às vezes,
os cristãos sofreram no meio do sofrimento geral dos povos, no meio das guerras, no meio das tragédias e de tantas outras maneiras. O fato é que, por sermos cristãos, não deixaremos de sofrer. E talvez a grande pergunta que perturbe, que incomode o coração de alguém quando está passando pelo sofrimento é: Senhor, onde o Senhor está? Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que o meu povo passa por isso? Por que a tua igreja passa por isso? E às vezes as pessoas chegam ao ponto de achar que Deus os abandonou. E quando nós chegamos nessa história, que é a história, o relato da história de Jacó na sua descendência, especificamente na história de José, eu imagino que José muitas vezes tenha perguntado para Deus: Senhor, cadê o Senhor? Não é possível. E são vários capítulos, a história vai desde o capítulo 37 até o final do livro de Gênesis, até o capítulo 50. E nós encontramos as diferentes fases e momentos na vida de José, nas quais ele sofreu profundamente. E, interessantemente, você não vê de cara a ação de Deus. Aliás, você pode ler o capítulo 37 todinho e você não vai encontrar nenhuma vez sequer Deus mencionado. Será que ele abandonou o seu povo? Será que ele saiu da história? Será que ele largou José para trás? E é exatamente nisso que nós vamos ver a providência silenciosa de Deus agindo para o grande bem do seu povo, para cumprir os seus projetos, os seus planos e garantir que aquilo que é a vontade desse Deus soberano vai acontecer. E aqui, queridos, fica a primeira lição que nós precisamos logo da introdução aprender. Pode ser que em determinados momentos, lá no seu coração passe essa pergunta: será que Deus me abandonou? Será que Ele me deixou? Será que Ele não está presente? Será que Ele não está me olhando? Será que Ele não está me cuidando? E a grande resposta da Escritura, e a grande resposta desse texto, é que Deus está agindo na sua providente vontade, mesmo quando ela for silenciosa. Para quê? Porque Deus quer trazer ao seu povo a redenção, e no final da história Ele vai nos levar à compreensão plena e completa de que todos os seus planos se realizam, de que tudo aquilo que Ele quer vai acontecer naquilo que chamamos de consumação. E assim como Deus criou, Ele também, depois da queda, nos redime e Ele continua a dirigir a sua história. Você vai lembrar que no último capítulo de Gênesis que estudamos, no capítulo 36, nós lemos a história dos descendentes de Esaú. E nessa história dos descendentes de Esaú nós vimos muita tristeza. Nós vemos nas gerações daquele irmão de Jacó um Deus que foi esquecido, uma aliança que foi desprezada e as terríveis consequências espirituais de todo aquele desprezo pela piedade, pela verdade, pelo conhecimento de Deus. E ainda assim, no meio de tudo aquilo, Deus cumpre os seus propósitos, ainda que na história humana, olhando para tudo que aconteceu com a descendência de Esaú, a gente encontre tremendas catástrofes.
Mas até aquelas catástrofes, elas são cumprimento da promessa de Deus. E se você lembra, lá no capítulo 25, quando os dois irmãos ainda estavam no ventre da mãe, e ela estava desesperada porque os dois guerreavam e brigavam no ventre da mãe, Deus traz uma profecia a respeito e diz: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti, e eles se dividirão. Cada um vai cumprir um destino, cada um vai para um caminho. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. E aqui nós vimos que, aqui começa o grande contraste da história. Porque na família de Esaú, na descendência de Esaú, nós vimos que ele rapidamente cresce como povo, por causa de ser um povo guerreiro, ele com a espada conquista terras, se torna poderoso, isso também estava escrito, que ele ia viver da espada e do sangue, enquanto que Jacó permanece uma pequena família, que vai ter um desenvolvimento muito diferente, a gente vai enxergar ao longo dessa história. Eles eram aqui apenas 72 pessoas, enquanto Esaú já havia se tornado uma grande nação. Mas ao longo da história, essa profecia vai se confirmar. A vontade e o plano de Deus vai se realizar no processo histórico. E isso serve para nós como um consolo. A Igreja de Cristo precisa aprender que Deus usa todos os meios que Ele quiser para cumprir o seu plano de salvação. Então nós não precisamos ficar alarmados quando coisas ruins nos acontecem ou acontecem à própria igreja. Nós precisamos aprender que Deus está no controle. E quando nós sabemos disso, isso traz grande conforto a nós que somos povo de Deus, que entendemos, como cantamos agora há pouco, somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Para quê? Para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua luz, maravilhosa luz. E a gente faz isso a despeito das circunstâncias. Então vamos dar uma olhada boa aqui na nossa história e ver como ela se desenvolveu. A primeira coisa que a gente vai encontrar é um herói bem duvidoso. A gente sabe na história de José que José é um grande personagem da Escritura. Aliás, se há alguém que a gente pode ter como exemplo em muitas questões morais, é José, não é? Só que aqui não. O texto não perdoa ninguém. Ele começa falando no verso 1 a respeito de finalmente Jacó chegar nas terras das peregrinações de seu pai na terra de Canaã. Algumas pessoas acreditam que isso, na verdade, é o final do texto anterior, do capítulo anterior. Apresenta Esaú e aqui diz, olha, Jacó finalmente obedeceu, porque lembram, a gente estudou lá no capítulo 35, que antes de voltar para a terra de Canaã, ele ainda foi morar em outros lugares que Deus tinha dito, não é esse o lugar que eu quero que você esteja. Então, esse Jacó finalmente chega na terra dos seus pais, e o texto, então, no verso 2, diz essa é a história de Jacó. O que chama a atenção aos nossos olhos? Ele disse essa é a história de Jacó, mas José tinha... E aí começa a contar a história de José. Na verdade, o texto vai nos mostrar como a história de Jacó continua por meio dos seus filhos, e ele começa apresentando a José nas seguintes palavras. José tinha 17 anos. Ainda estava na UPA, né? Não tinha passado para a mocidade ainda. Estava naquela fase de transição. Ele tinha uma vocação, ele tinha um trabalho, ele apacentava os rebanhos com seus irmãos,
sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa. É interessante que ele acompanhava os filhos das concubinas, ok? Por idade, por afinidade, não sei, mas o fato é que ele andava mais com esses do que os outros. Mas aí o texto fala de fato quem era esse menino. Ele trazia más notícias deles a seu pai. E a minha pergunta é, quem é que gosta de dedo duro? Ninguém gosta de dedo duro, não é? Veja bem, existe aqui uma questão ética. No corpo de Cristo, quando há pecado, é óbvio que há uma obrigação nossa de confrontar pecado. E nós precisamos começar com os passos certos. Se alguém tem pecado, você faz o quê? Você vai à pessoa e confronta essa pessoa. É isso que a Escritura diz. Depois que você confronta, então, depois você continua um processo que pode desencadear até numa disciplina pública quando acontecem. Mas o caso de José não é isso. Parece que ele não só trazia as coisas ruins a respeito dos irmãos, sendo ele o mais novo, isso é uma coisa extremamente irritante, mas ele ainda parece que aumentava as coisas. Então, havia aqui um problema sério. E o texto vai se desenvolver nessa relação e nessas tensões entre José e os seus irmãos e os sonhos que ele teve. Na verdade, a palavra sonho, que apareceu aqui no nosso texto, ela aparece 7 vezes. E essa é uma regra básica comum que a gente precisa lembrar quando está lendo um texto da Bíblia. Se uma palavra é repetida muitas vezes, significa que ela tem alguma coisa da interpretação está ligada àquela palavra. A palavra sonho aparece 7 vezes. A palavra irmãos aparece 21 vezes. Os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos, os irmãos. E isso vai nos falar de uma família altamente disfuncional nessa relação de irmãos. E a gente sabe que relação de irmãos é uma coisa, em geral, complexa. Não é fácil. Precisa haver ajustes, precisa haver crescimento para que irmãos se deem bem. E esse herói da história, a gente vai ver que ele é alguém que vai precisar aprender muita coisa. Muita coisa. Porque ele começou como o menino dedo duro dos irmãos mais velhos. E isso despertou, não só isso, mas outras coisas, despertou ódio nos seus irmãos. Então, queridos, aqui fica uma outra lição importante. Quando houver dúvidas, quando houver dissensões entre irmãos, e nós somos aqui uma família, o nosso papel em estágios e passos, segundo ensina-nos a Bíblia, primeiro, quando eu tenho uma dissensão com o irmão, eu tenho que debater e discutir isso com o irmão, eu tenho que confrontar o irmão. Depois que essas coisas acontecem, então, eu tenho que levar perante os irmãos testemunhas. A Escritura ensina isso, está lá em Mateus capítulo 18. E em terceiro lugar, se esses irmãos não se dobrarem à verdade da Escritura, o que a gente faz? A gente leva aos presbíteros da igreja, a gente leva à igreja para que a igreja possa trabalhar na vida desses irmãos. Deixa eu dizer uma coisa muito clara para vocês, irmãos. Se isso não acontecer no nosso meio, rapidamente a igreja se desfaz, ela se torna uma igreja hipócrita, ela perde o seu sentido, ela perde a sua razão, porque nós deixamos de ser família para ser uma família altamente disfuncional. E uma família altamente disfuncional, o que acontece com ela? Ela não pode ser o quê? Ela não pode ser exemplo e modelo para ninguém. Então nós precisamos aprender esses fatos, nós precisamos dar esses passos como família para não nos tornarmos essa família
disfuncional, como a gente vê que vai se desenvolver na família de Jacó. Na sequência da história, nós aprendemos que nessa família pouca gente gostava de aprender lições. O texto diz assim, ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José que a todos os seus filhos. Onde é que a gente já viu isso, gente? Na família de Jacó. Por quê? Porque o pai amava mais a Esaú e a mamãe amava mais a Jacó. E isso causou, entre esses dois irmãos, um grande problema. Jacó, tendo consciência disso, deveria pensar, eu tenho que ser justo e eu tenho que aprender a amar os meus filhos da maneira certa, porque senão vai acontecer a mesma coisa com os meus filhos que aconteceu comigo e meu irmão. Aprendeu a lição? Não aprendeu a lição. Ele não só não aprendeu a lição, o texto diz que amava mais porque era o filho da sua velhice, talvez o último filho, como é que a gente chama? Rapa do tacho, né? Aquelas coisas, o caçula. Eu sou acusado disso lá em casa. Né? É o queridinho e tal, etc., da mamãe e assim por diante. E ele não só faz isso, mas ele é explícito. Olha o que o texto diz. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Alguns textos tentam traduzir, é uma expressão que não aparece comumente em outras partes do hebraico, então a gente fica na dúvida, é mencionado só 2 outras vezes, relacionado a uma roupa de um rei, uma veste real. Algumas traduções dizem que era uma túnica multicolorida, um casaco espalhafatoso que o pai fez para o menino fazer o quê? Se destacar no meio dos irmãos. Como se não bastasse, o menino já dava trabalho, dedurando, o pai vai e faz uma roupa especial para a criança e coloca o menino para andar no meio dos trabalhadores com uma roupa espalhafatosa, com mangas compridas e etc e tal. Olha só o verso 4. Vendo, pois, os seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Eles não conseguiam nem cumprimentar o menino, é isso que o texto está dizendo. Eles não conseguiam dizer bom dia para ele. Ele era intolerável aos olhos dos irmãos. Então nós vemos aqui o favoritismo, o ódio, e aí então a gente lembra na narrativa de Gênesis sobre as 2 sementes, a semente da serpente e a semente da mulher. Esse ódio continua entre os irmãos, a tensão cresce e nós vamos ver que essa tensão e esse ódio que apareceu lá em Gênesis capítulo 4 se manifesta nas mesmas intenções alguns versos mais à frente. Então, aqui fica uma outra coisa que nós precisamos aprender, meus irmãos queridos. Olha para trás. A nossa tendência é mesmo aquela de repetir os erros dos nossos pais. Se você tem dificuldade em acreditar na Bíblia, quando ela fala essas coisas, mude seu coração. Até a cultura faz isso. Lembram de Elis Regina? O que ela cantava? Como nossos pais. Ela fez uma música dizendo, a gente critica tudo dos nossos pais e depois a gente vai e faz o quê? As mesmas coisas. Autocrítica. Eu vou fazer as mesmas coisas. Eu não gosto, mas eu vou repetir. E foi isso que Jacó fez. Isso gerou mais problema. Ora, na história, lá no capítulo 4, nós encontramos o irmão que chegou a matar o outro. Na história de Jacó e Esaú, o que aconteceu? Esaú falou o quê? Deixa isso passar que eu vou matar meu irmão. E agora nós vamos ver, por causa do exemplo dos pais, a mesma coisa se repetir. E aí então, José, o caçulinha, saía com a sua túnica talar
andando no meio dos irmãos, o tempo inteiro lembrando que ele era o queridinho do papai. Isso gera problemas. Na sequência do texto, nós encontramos uma verdade inconveniente número 1. José teve um sonho e ele é o famoso cara que coloca gasolina na fogueira. Ele sabe irritar os irmãos. Os irmãos já não gostavam. Os irmãos não diziam bom dia para ele. E ele faz o quê? Ei, pessoal, tive um sonho. A gente estava catando feixes lá, eu estava colhendo cereal, meu feixe se levantou e os seus se dobraram. Olha só a reação dos irmãos. Reinarás com efeito sobre nós, seu pirralho! Moleque imprestável! Você vai dominar sobre a gente? E o texto faz questão de dizer, e com isso, tanto mais o odiavam. O desgosto, o não dizer nem o bom dia, agora torna-se um ódio ainda maior. Torna-se um ódio ainda maior. Provocado por um menino inconsequente. Ele quer exaltar-se com a imagem dos sonhos diante dos irmãos. E é interessante que vai ter outros, ou vão aparecer outros sonhos nessa história. Eles sempre aparecem em pares, que é uma maneira de confirmação. Então, Deus, na verdade, traz a verdade ao coração de José. José pega a verdade e usa a verdade para o mal. Ele usa a verdade para irritar os irmãos. Então, o sonho é verdadeiro. Ele vai até se repetir, nós vamos ver. A ira se manifesta. Você, moleque, acha que vale alguma coisa. Vocês já viram isso em casa alguma vez? Os irmãos mais velhos com os mais novos? Acontece, né? Acontece. A grande pergunta, irmãos, é se nós não podemos aprender com a Escritura as lições e evitar essas coisas. Se nós não deveríamos ser pais sábios que orientam o coração dos seus filhos, que quando essas coisas porventura venham a acontecer, nós saibamos pastoreá-los para que essas coisas não continuem, para que elas não tomem essa proporção de um ódio que já havia nascido e que agora aumentou por causa de uma atitude tola, por causa de uma atitude infantil. Quando a gente vê isso nas crianças, a gente olha e fala, isso é coisa de criança. Sabe qual que é o grande problema, queridos? É que tem gente que morre velho e nunca sai dessa fase. Morre velho e nunca sai dessa fase. Continua fazendo as mesmas coisas, tecendo as mesmas provocações e criando um ambiente que nunca vai gerar harmonia, porque agimos como criança. Então, se tem a verdade inconveniente 1, tem a verdade inconveniente 2. Ele teve outro sonho, contou o outro sonho, agora é o sol, a lua, e 11 estrelas que se inclinam perante ele. E aqui fica óbvio que eles e os pais interpretaram o sonho de que maneira? Então agora não somos só nós os irmãos, papai e mamãe também vão se dobrar. E olha só o verso 2, contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse, que sonho é esse que tiveste? Só que Jacó está preocupado, sabe por quê? Porque na história dele ele teve um sonho também. E ele começou a pensar assim, essa história de sonho às vezes é sério, vem de Deus. Cuidado, porque tem muito sonho aí que é de pança cheia mesmo. Perturbação mental. Nós não acreditamos que Deus se revela por sonhos hoje. Mas o fato é que lá o fez. E Jacó repreende o filho.
Talvez ele dissesse: filho, isso não é coisa de se contar. Filho, você foi falar para os seus irmãos isso, eles já estão irritados com você. Mas não, a repreensão assume um caráter moral. Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? E a coisa sofre uma escalada. Verso 11, seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ele ficou preocupado. Tem uma expressão dessa no Novo Nascimento, no Novo Testamento, depois de que alguém teve um sonho. Quem lembra? Maria. Então a preocupação não é como ela deveria ser, ela é errada, ela é desfocada e ela serve apenas para aumentar o problema. As atitudes inconsequentes, elas continuam. Na sequência do texto agora, a partir do verso 12, vamos ler até o verso 16, diz assim: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? E respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. E então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Algumas coisas interessantes. Primeira coisa, o pai que chama um filho que era odiado pelos irmãos para ir olhar os irmãos. Pode ser que a preocupação de Jacó aqui fosse legítima. Por quê? Eles estavam na região de Siquém. Vocês lembram o que aconteceu em Siquém? Foi quando dois dos irmãos fizeram o quê? Mataram todo um povo. E Jacó saiu de lá o quê? Com medo, dizendo: esse povo vai me odiar e vai vir atrás de mim. Os rebanhos acabam em Siquém. E ele então diz a José: vai ver como é que estão os teus irmãos. E José gostava, né? Claro, pai, eu vou na hora. Vou te obedecer. Então vai agora e me traz notícias. As notícias nem sempre eram boas. E então ele foi ao vale de Hebrom, e foi a Siquém, e ele chega lá e não acha ninguém. E aqui a gente vê um pouco da mão da providência, né? A sombra da providência, porque ele encontra um cara, vê o menino com aquela roupa escandalosa, andando no campo, olha para ele e pergunta para ele: você está fazendo o que aqui, menino, com essa roupa? Perdido aqui no meio desse campo. E ele diz: eu estou procurando meus irmãos, e pela providência eles encontram, ou ele já tinha passado pelos irmãos e sabia exatamente aonde os irmãos estavam. Então ele aponta o caminho, esse homem anônimo naquela terra de inimigos, fornece a transição daquela condição da preocupação do pai para o próximo episódio do texto, no qual vão acontecer os principais atos que nos trazem lições importantes dentro da narrativa. E a próxima parte do texto vai nos falar da semente da serpente em ação. Isso é uma coisa que a semente da serpente gosta de fazer: tentar destruir os sonhos que vêm de Deus. Vamos ler do verso 18 ao 24. De longe o viram. Lembra? Está saindo da região e vai aonde o desconhecido diz que eles estavam. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora,
matemo-lo, lancemo-lo numa dessas cisternas e diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia e sem água. Pensa na cena. Lá estão os irmãos assentados, estavam pastoreando os rebanhos, olhando por cima como estavam as coisas. Lá no horizonte vem um cara com uma roupa escandalosa. Eis a dica, a famosa túnica talar com grandes abas. De longe ele sabe, lá vem o sonhadorzinho. Eles estão a 80 quilômetros de casa. Foi mais ou menos o que José precisou andar para chegar lá. Um olha para o outro e fala assim: a nossa chance de fazer o nosso ódio virar ação. Então eles fazem a proposta: vamos matar e vamos jogar numa cisterna, ninguém nunca vai achar. Só que, na ausência do pai, o irmão mais velho é responsável. Quem é o irmão mais velho? Rúben. Ele ouviu e falou: o que eu vou falar para o papai? Eu sou responsável. Ora, Rúben não era flor que se cheira, não. Ele era violento. A gente sabe disso junto com os irmãos. Livrou, mas ele livra o menino das mãos deles. E de novo, a providência aparece, porque ele não só sente a responsabilidade, ele lembra da lei de Deus, e certamente o autor nos faz lembrar da questão do sangue que clama da terra, lembra? Lá em Gênesis capítulo 4, na história de Caim e Abel. Ele fala: se a gente derramar o sangue, esse sangue vai clamar da terra e a gente vai ter problema. Vamos fazer o seguinte: só joga ele na cisterna. Se ele morrer, morreu. Mas aí a gente não derramou o sangue pessoalmente. Sabe como é que é? Assim, a gente mata, mas não mata, né? A gente deixa morrer, sem lembrar que isso de fato é a mesma coisa que um assassinato. Então o menino chega e a primeira coisa que eles fazem é expressar a sua ira, expressar a sua raiva, fazendo o quê? Arrancando a roupa dele. E eles jogam na cisterna. É muito comum, existem várias escavações arqueológicas, essas cisternas nas rochas, elas podiam ser profundas, ou nem tanto, elas eram para captação de diferentes fontes de água. E o que vai acontecer aqui é que, pela providência, o texto diz: a cisterna estava vazia. A cisterna estava sem água. Ele podia morrer de fome e de sede, mas pelo menos se a cisterna tivesse cheia, ele podia morrer imediatamente afogado. O que está acontecendo aqui na história, irmãos? A semente da serpente está tentando matar os sonhos sonhados por José, enviados por Deus, sem que eles pudessem sequer imaginar e entender o que Deus ia fazer. E não é assim na nossa história? Eu não sei o futuro, eu não sei o amanhã. Mas eu tenho as garantias de Deus de algumas coisas para o amanhã. E essas garantias são o meu conforto. Por outro lado, eu sei que a semente da serpente está em ação hoje.
Sabe uma coisa que a semente da serpente não gosta? Ela não gosta de crente, ela não gosta da igreja, ela odeia o povo de Deus, ela não tolera as suas orações, ela não aguenta a verdade da exposição bíblica. E se ela pudesse tocar ou destruir essas coisas, certamente faria. Eu não tenho dúvida, irmãos, que os demônios não gostam do nosso culto. E eu não tenho dúvida de que ele tem os seus representantes todos aqui na terra, e que eles, se pudessem, agiriam para que a adoração a Deus não acontecesse de forma legítima e verdadeira. Porque aquilo que é da vontade de Deus é odiado pelos representantes da serpente. E eles estão aqui no nosso meio, no mundo em que nós vivemos até hoje. E eles agem. E eles manifestam-se. E eles atacam. E nós somos garantidos tão somente pela proteção de Deus. Ora, depois que você pega o seu irmão, depois que você arranca a roupa dele, depois que você o joga num poço, o que é que você deveria fazer? O texto narra, você senta para almoçar. O que é que você faz depois de jogar o irmão no poço? Verso 25. Ora, sentando-se para comer, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, vinda de Gileade, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. E então disse Judá a seus irmãos. Veja que Rúben parece que não está na cena, mas Judá se sente responsável, ele lidera, e ele diz a seus irmãos, de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder o sangue. Ele lembra da mesma coisa, o sangue clama da terra. Vinde, vamos fazer um dinheirinho. Vendamo-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão, é nossa carne. Matar os outros vale, mas matar irmão, faz favor. E seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, o termo aí é usado intercambiável, os ismaelitas e midianitas, os irmãos de José o alçaram, levantaram do poço, e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata para os ismaelitas. E estes levaram José ao Egito. Joga seu irmão no poço, vai fazer uma boquinha. Insensíveis. Vocês acham que José estava lá no fundo do poço caladinho? Provavelmente estava berrando e gritando. Mas eles foram fazer o seu almoço. Afinal de contas, saco vazio não para em pé, não é? E eles vão aprender isso mais adiante. Tem várias histórias nessa narrativa a respeito de sacos de comida. Essa caravana era algo comum. Caravanas de mercadores eram os famosos mascates da época. Compravam no lugar, vendiam no outro e assim por diante. E aí então Judá arrasou, porque matar? Vamos ter um lucro, é muito melhor ter o lucro e o dinheiro na mão do que a culpa. Parece razoável, não parece? Vamos fazer isso. E eles então fizeram, e o texto, interessantemente, no verso 22, ele faz assim, passando os mercadores, os irmãos de José o lançaram, e no texto original diz assim, e tiraram José da cisterna e venderam José. O nome de José aparece 3 vezes no texto. Para marcar que era alguém amado pelo pai, que era o filho preferido do pai, e é como se fosse um sino. Pem, pem, pem. O leitor na língua original ia ler o nome de José 3 vezes na sequência. José, José, José. Até que finalmente
texto declara o destino para o qual José será levado, que é o Egito, onde vão se desenrolar todas aquelas outras histórias que quem já leu o livro de Gênesis conhece e que nós vamos estudar nos próximos domingos. A história então desenrola para uma ironia, porque o fraudador é fraudado. Lembram-se? Jacó é o enganador. E aqui existe uma ironia tão grande na maldade que os filhos fazem. Verso 29. Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então ele rasgou as vestes e, voltando a seus irmãos, disse: não está lá o menino. E eu vou para onde? O que eu vou dizer para o papai? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas e fizeram-na levar a seu pai. E mandaram recado: achamos isso. Vê se é ou não a túnica do teu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. E conclui: um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Jacó ensinou os filhos a sua arte. E ele, que era o enganador, agora cai no truque com as mesmas coisas que ele enganou. Vocês lembram? Com que é que Jacó enganou Esaú, o pai? Com vestes e com um bode. A mesma coisa. Naquela ocasião, cozinhado. Dessa vez, ele usa do sangue. Matam. E a ironia, olha, vê se é. Aquela roupa era inconfundível, gente. Aquela roupa, eles sabiam. Tanto é que, vendo de longe, eles já sabiam, mas eles enganam, eles são maus. Rúben se vê traído pelos irmãos, mas entra no esquema. E Jacó é que conclui o seu próprio engano. Não é interessante isso? Eles mandam com o recado: vê se é a roupa do teu filho. E ele mesmo se engana. É a túnica, isso é verdade. Mas aí a conclusão é dele. Os irmãos nem disseram. Ele diz: a gente só achou. Será que é mesmo? E a história finalmente termina com luto, hipocrisia e providência. Verso 34. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. O pai chora amargamente, aquele que era o seu filho preferido. O texto começa dizendo que era o filho da velhice dele. E ele chora. Os irmãos, a maioria, pelo menos os que sabiam, os filhos pelo menos, hipocritamente se levantam para consolar o pai. E o pai diz: não quero nem saber de vocês. Minha vida acabou. Minha tristeza é insuperável. Mas a última frasezinha do texto traz de volta toda a luz daquilo que vai acontecer. Enquanto isso, enquanto Jacó chora, enquanto os irmãos agem de maneira hipócrita,
enquanto ele acha que a história acabou, enquanto ele acha que a vida não tem mais sentido, enquanto ele acha que tudo não faz não tem a menor razão de ser, enquanto isso, os midianitas que providencialmente passaram naquela hora, o irmão que teve aquela ideia de vender, com toda a sua maldade, com tudo aquilo que o coração mau intentava fazer, enquanto isso, Deus agia. E nós não podemos nos esquecer dessas coisas. Enquanto a história se desenrola, enquanto os homens agem de maneira maligna, Deus continua agindo. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito. E foi exatamente isso que fizeram, que permitiu a descendência de Jacó de viver. A minha pergunta para você, você acredita nisso? Você acredita que entre mentes, enquanto tudo que está acontecendo na sua vida acontece, Deus continua agindo? E eu sei que muitas vezes, queridos, nós não entendemos a resposta na hora. E às vezes nem depois nós entendemos. Um dia, quem sabe, lá no fundo a gente vai entender. Me lembra aquela música do Estênio, que é uma das minhas preferidas músicas cristãs, Tapeceiro. Tapeceiro vai fazendo aquela tapeçaria linda, mas a gente enxerga só pelo fundo, e o fundo da tapeçaria não é igual à frente da tapeçaria. Eu sei que tem tapeceiro que é tão bom que consegue fazer bonito dos dois lados. Deus é muito bom, mas a nossa visão é muito torta. A gente olha do lado de trás e a gente não entende os pontos que Deus está dando. Em 2001, eu e vários colegas meus, nós fomos demitidos num dia só, numa canetada. As razões alegadas foram as mais diversas. Muita coisa triste aconteceu, irmãos. Muita coisa triste para muita gente. E essas coisas geram o quê? Fofoca, conversa, mentiras, difamação. A gente não, você olha para a situação naquela hora e fala assim, meu Deus, se eu deixo uma coisa dessa acontecer. E eu sei que vários de vocês já passaram por situações semelhantes, não é nada extraordinário. Eu me lembro de conversar com a Denise em algumas daquelas situações e dizer para ela assim, não sei bem o que Deus quer de nós. E a gente acabou voltando para Goiânia. E eu me lembro de falar para ela assim, quem sabe Deus está nos dando a oportunidade de acompanhar a velhice dos nossos pais. E foi exatamente naqueles anos que meu pai faleceu. Eu estava do lado dele quando ele teve o AVC, que acabou tirando a vida dele. Mas uma coisa interessantíssima aconteceu. E essa agora eu olho para a história para trás e eu falo assim, nossa, como Deus escreve as coisas. Foi naquela situação, no desconforto dela,
que Deus me colocou para trabalhar dentro de uma escola. E foi naquela situação que Deus me ensinou a amar a educação cristã. Foi naquela situação que Deus me ensinou um universo novo de coisas que Ele, de alguma maneira, quem sabe, poderia me usar. E isso aconteceu. Eu olho para trás e falo assim, puxa vida, no meio de tanta coisa, Deus estava fazendo uma outra coisa. Que eu não tinha ideia do que poderia ser. Que eu não tinha noção do que poderia ser. Deus age de formas que nós não entendemos. Às vezes, e muitas coisas aconteceram que eu olho para trás e até hoje eu pergunto assim, Deus, por que isso aconteceu dessa maneira? Mas o que eu preciso aprender é que Deus, na sua providência silenciosa, guarda o seu povo. Então, queridos, o que é que nós iremos fazer? Essa é a primeira lição. Ainda que Deus não seja mencionado no texto nenhuma vez, a presença de Deus e a providência de Deus são inegáveis. E a minha pergunta para você, irmão querido, que é membro dessa igreja, você que nos visita aqui hoje, você é capaz de enxergar a providência de Deus na sua vida e confiar nessa providência? Essa é a pergunta. Esse é o desafio desse texto para a sua vida. E isso pode acontecer com uma família disfuncional, e eu acrescentei, muito disfuncional. Vocês vão ver o próximo capítulo. Disfuncional? Espera. Espera. Eu não sei como é a sua família. Eu não sei o que acontece na sua família. Tem coisas talvez que você nunca tenha contado, nunca tenha dito. Talvez haja tristezas, talvez haja problemas que estão aí no seu coração, na sua alma. Mas eu quero dizer que se existe uma esperança para qualquer família, é esse Senhor maravilhoso. No meio do problema, Ele pode te dar paz. Mas é essa família disfuncional, desses irmãos todos atrapalhados, confusos, alguns sanguinários, é que Deus vai trazer a semente santa. Então tenha a sua esperança no Senhor. Se a sua família te traz dor ao coração, saiba que para ela só tem uma esperança. Terceiro lugar, Deus nos coloca em várias escolas, irmãos. Uma delas é a escola do sofrimento. A gente fala sobre isso daqui para frente no livro de Êxodo, que é o deserto, que o povo vai passar no deserto, e a gente chama isso de 40 anos de escola do deserto. Deus ensina por meio da dor. A grande pergunta é se na hora da dor você vai aprender ou você vai xingar. E o que eu vejo muitas vezes são as pessoas o quê? Xingando a Deus. Culpando a Deus. Falando mal de Deus. Ou talvez das coisas que representem a Deus na sua família, da igreja e assim por diante. Mas aqui existe até a escola do pecado. Deus ensina por meio do pecado, porque muitas vezes o sofrimento está associado ao pecado. Muitas coisas vão acontecer aqui, queridos, que são altamente indesejáveis. Ainda assim, Deus vai pegar o pecado e a maldade e mostrar que Ele é um Deus soberano, que trabalha para o seu povo
que forma líderes, que forma gente piedosa, que forma pais piedosos, que forma filhos piedosos para a glória do nome dele. E essa grande família disfuncional é o que Deus usa para escrever a história da redenção, para transformá-la numa família santa, que é a igreja. Essa família, nesse período da história, é a igreja no Antigo Testamento. Muita coisa para ser consertada, muita coisa para ser arrumada, mas Deus o faz pela sua graça bendita. Como é que você vai continuar essa luta? Olhando para a sua casa, olhando para a sua família, olhando para a sua igreja. Deus está no controle. A história de José deve servir de conforto para nós. Deus não está ausente.